Seja, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mais um dia, mais uma oportunidade fantástica. Estamos aqui, estamos vendo o sol nascendo, aleluia. Estamos contemplando a obra da criação de Deus. É muito bom. Eu saúdo a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que vem a nós nesta manhã, Gênesis capítulo 22, diz assim, no primeiro versículo: que aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albargou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aleluia, aleluia. Até aqui, esse texto, ele fala conosco de tantas maneiras, várias maneiras. Deus vem chamando a nossa atenção, vem nos alertando, vem nos exortando e vem nos animando. Mas é interessante que outro dia nós meditávamos nesta palavra e o Espírito do Senhor veio trazendo no nosso entendimento que quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa que daria a Abraão um filho. E quando Abraão olha para a condição dele, quando a promessa foi feita, ele olha para a condição dele e ele olha para a condição da esposa dele, Sara. Humanamente falando, os dois estavam fora de condição para isso. Mas o que nos chama atenção no chamado de Abraão é que Deus, o chamado e a promessa de Deus sobre Abraão, é que Deus sempre trabalha na contramão do natural. Quando nós oramos e pedimos: Senhor, manifesta o seu sobrenatural, age com o seu sobrenatural. Deus não age de maneira natural. Natural ele deixou para nós. A maneira natural foi a que Abraão agiu e Sara. Não, nós somos velhos, estéreis, nós não podemos ter filho. Acho que Deus enganou nessa aí. É a maneira natural, nós é que agimos assim. Mas Deus nunca agiu de maneira natural. Desde o princípio, quando Ele criou todas as coisas, foi o manifestado sobrenatural de Deus. Pelo poder da palavra, Ele diz: haja e ouve. Deus nunca agiu de maneira natural. O natural Ele reservou para o homem. A Ele sempre foi reservado, e Ele é o Deus que age de maneira sobrenatural. E Abraão manifestou a maneira humana, a maneira natural de agir. É dúvida, incerteza, mas Deus estava fazendo uma promessa sobrenatural a Abraão. E aqui nós vimos quando Deus pede a Abraão para entregar aquilo que ele havia prometido, aquilo que de maneira sobrenatural é a forma única de Deus agir. Deus pede a Abraão que devolva para ele. E Abraão não hesitou aqui. Quando Deus chama, Abraão responde: eis-me aqui. E Deus fala: toma o teu filho, a quem tu amas, e leva para um lugar, para o monte Moriá, e oferece-o a mim em holocausto. Abraão levantou pela manhã, albargou o seu jumento, tomou seus 2 moços e Isaque, fendeu a lenha e saiu para sacrificá-lo a Deus. O que nos chama a atenção nessa palavra é que o que motivou Abraão a subir aquele monte, a ir obedecer a Deus e ir sacrificar aquilo que Deus havia dado a ele debaixo de uma promessa que aos olhos de Abraão era impossível. Abraão não conhecia o desfecho da história. Nós conhecemos o desfecho da história de Abraão, porque as Escrituras nos relatam. Quando nós falamos do sacrifício de Abraão, que Deus pede o sacrifício, nós já sabemos o que aconteceu, como será o desfecho da história. Mas Abraão não sabia. Hoje,
se Deus traz essa palavra a nós, o pedido de Deus a Abraão para que sacrificasse tudo aquilo que ele tinha, se Deus traz a nós essa palavra e nos convida a um sacrifício, nós já sabemos o desfecho que foi com Abraão, mas Abraão não sabia. O que motivou Abraão a subir aquele monte para sacrificar o seu filho a Deus, para obedecer o pedido de Deus, não foi o desfecho da história, porque ele não tinha conhecimento do desfecho da história. E eu chamo a sua atenção nesta manhã para esse quesito dessa palavra. O que motivou Abraão a subir ali foi a confiança, o temor e o amor a Deus. Não foi outra coisa que motivou Abraão a subir para sacrificar aquilo que ele amava, aquilo que ele havia recebido das mãos do próprio Deus. Aleluia. E quantas vezes nós somos chamados por Deus a sacrificar alguma coisa na nossa vida, mas como nós também não sabemos o desfecho daquilo, nós temos dúvida e incerteza, como talvez Abraão teve no seu coração. Mas a postura de Abraão é que fez toda a diferença. Eu quero chamar a sua atenção, que nos ouve nesta manhã, para que quando Deus nos chama a um sacrifício, quando Deus nos chama a sacrificar alguma coisa a Ele, o que tem que nos motivar a obedecer não é o que Deus vai fazer posteriormente, é o que Deus já colocou no nosso coração, o que Deus havia plantado no coração de Abraão quando Deus o chamou para ir a um lugar, uma terra desconhecida, onde ele não sabia, onde Deus iria mostrar como ele chegaria naquela terra. É o que Deus plantou no coração de Abraão, foi o que o motivou a subir ao monte do sacrifício. E eu chamo a minha atenção e a sua atenção nessa manhã que nos ouve, o que tem que nos motivar a obedecer a um chamado de Deus, a cumprir um convite de Deus, ou até mesmo uma convocação de Deus, não é o que vai acontecer depois desse chamado, depois dessa convocação. O que tem que nos motivar a obedecer a Deus é aquilo que Ele plantou dentro de nós quando Ele nos construiu. Ele soprou dentro de nós o amor, Ele soprou dentro de nós a obediência, Ele soprou dentro de nós, tudo isso junto com a vida que Ele soprou quando Ele nos fez. E o que tem que nos motivar a obedecer um chamado de Deus, eu quero deixar isso claro para nós na manhã desse dia. O que tem que nos motivar a obedecer a Deus não é o que Ele vai fazer depois, porque Deus não trabalha dessa maneira. Deus, Ele olha para nós, ele não quer saber, olha, eu quero ver se você vai adivinhar o que vai acontecer depois que eu te chamar para isso. Não, Ele olha para nós e quer ver obediência, Ele quer ver confiança. Foi o que Ele plantou, o que Ele soprou dentro de nós. Porque as Escrituras dizem que quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E nós vimos isso na trajetória de Jesus quando esteve nessa terra. A todo tempo Ele diz: o que importa não é fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia, aleluia. Aquele que nos chamou e que nos enviou, a Ele nós devemos obediência, temor e amor, confiança. Nós não vivemos por aquilo que vai acontecer amanhã nessa vida, nesta terra. Nós vivemos por aquilo que nos aguarda, que é uma eternidade. A promessa foi feita, aleluia, e Ele é fiel para cumprir. Eu quero orar nesta manhã, Pai, juntamente com meus irmãos, oro com a Tua igreja, Pai, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, que o mesmo temor e o amor e a confiança e a esperança que foi plantada dentro de Abraão, também foi plantada dentro de nós, e nós queremos andar por obediência, não por vista, Senhor. Nós andamos por fé e não por vista, e nós te pedimos que nesta manhã o Senhor visita o Teu povo nos quatro cantos dessa terra, Senhor, aleluia, para que seja, ó Deus, que nós venhamos a rever, Pai, este conceito a qual Abraão nos ensinou, Pai, com a Tua obediência. O que tem que nos motivar a obedecer o Seu chamado não é o que o Senhor vai fazer no dia de amanhã, não é o que o Senhor pode fazer, porque tudo o Senhor pode, aleluia. Mas, meu Pai, é aquilo que o Senhor plantou dentro de nós e nos chamou para isso, nos chamou a ser obedientes, nos chamou a termos confiança no Senhor, aleluia, aleluia. Por isso eu oro, Pai, nesta manhã, aquele que está enfermo, ó Deus, que ele não tenha confiança no desfecho desta enfermidade, mas que ele tenha confiança na promessa que o Senhor tem para ele, aleluia. Aquele que tem passado dificuldade, Senhor, até mesmo do alimento, Senhor, a dificuldade financeira,
Que o que motiva ele a continuar a prosseguir não seja, aleluia, aquilo que o Senhor pode fazer para ele amanhã, aquilo que o Senhor pode prover, nós sabemos que o Senhor pode, porque o Senhor pode todas as coisas, mas o que tem que motivá-lo, Senhor, é a promessa que o Senhor fez, aquilo que está dentro do coração deste. Aquele, Senhor, que, aleluia, que tem passado lutas, provas, dificuldades sobre essa terra, que o que venha motivá-lo a continuar não seja que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode entrar com provisão, que não seja essa a motivação nossa, Senhor, que o Senhor pode colocar fim na nossa provação nesta vida, mas é aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para a eternidade. Seja essa nossa motivação, uma eternidade com o Senhor, uma eternidade de glória, Senhor amado, aleluia, onde, Pai, as perturbações e as provações dessa vida não vão mais nos acompanhar, Senhor, será uma eternidade de glória com o Senhor, aleluia. O que venha nos motivar, Senhor, a ouvir o Teu chamado e dizer como Abraão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como diz Isaías, o profeta, aleluia. Que a nossa motivação seja isso, seja aquilo que o Senhor plantou dentro de nós. Que nesta manhã o Senhor visita o Teu povo nos 4 cantos dessa terra, visita os missionários, ó Pai, que eles sejam motivados pela promessa do Senhor, não pelo aquilo que o Senhor vai fazer no campo missionário. Nós te oramos nesta manhã, no poder e na autoridade do nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos fortaleça, Pai, nesse dia, a caminharmos debaixo da promessa, a caminharmos por fé e não por vista, Senhor, caminharmos por esperança, não por aquilo que enxergamos, mas por aquilo que o Senhor tem prometido a nós. Muito obrigado, Pai, abençoe o Teu povo, nos dê um final de semana de vitória, de conquistas, de bênção no Senhor, debaixo da promessa, debaixo daquilo que nós aguardamos, não daquilo que vimos, não daquilo que presenciamos. Nós te oramos em nome de Jesus, te agradecemos não somente hoje, mas todos os dias, amém. Abençoe o Teu povo sobre a terra, Senhor, e nos dê um final de semana na Tua presença. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos, amém.